Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Que alegria poder gravar mais um vídeo com vocês, tá bom? Se você não é inscrito ainda no meu canal, você pode se inscrever se você gostar do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça também de ativar os sininhos das notificações para você receber os vídeos toda vez que eu postar um vídeo, tá bom? Eu lembro que eu deixei um suspense no outro vídeo, né? Eu falei, já que Deus criou todas as coisas, será que Ele também criou o mal? Qual é a origem do mal? Onde foi que o mal se originou? Então hoje a gente vai entender um pouquinho melhor esse assunto, tá bom? Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 5, versículo 1, lá diz o seguinte, versículo 11, gente, desculpa, viu? 5, verso 11, diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares de milhões e milhares de milhares. Então esse texto, ele nos mostra e nos indica de que no céu existem milhões e milhões e milhares de anjos, tá bom? Então antes de tudo, existia anjos perfeitos, porque Deus fez anjos perfeitos. Então, que já respondendo a pergunta, Deus não criou o mal, não é? Porque Deus, ele criou anjos perfeitos, tá bom? Agora eu queria que você pegasse essas expressões, milhões e milhões de anjos. O céu é composto de milhões de anjos, para que você entenda uma coisa importante, tá bom? Agora vamos para Apocalipse capítulo 12, que mostra algo muito interessante para a gente. Apocalipse 12, versículo 7 diz assim: Houve peleja no céu. Vamos parar aqui. Houve peleja no céu. Em outras versões bíblicas fala houve guerra no céu. Olha, é bem normal a gente ouvir guerras na Síria, esses outros países aqui na Terra, mas guerra no céu, você já percebeu? Você parou para pensar nisso? É isso mesmo que o texto está dizendo aqui. Diz assim, ó: houve peleja no céu, que é guerra. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Gente do céu, olha que coisa interessante. Houve então uma guerra no céu entre Miguel e os seus anjos contra o dragão, que o dragão aqui é Satanás, e os seus anjos. Então Satanás também tem os seus anjos. Olha que algo interessante. E aí quando você volta para o versículo 4 do mesmo capítulo 12, diz o seguinte: a sua cauda, lembra do texto lá? Quantos anjos existem no céu? Milhões e milhões de anjos. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Então, parando aqui já no texto, não preciso ler tudo. Cauda, de acordo com Isaías, significa falso profeta. Então ele, com a sua falsidade, ele arrastou as estrelas do céu, que significa anjos. Então, um anjo, não é? Um anjo que se achou iniquidade em seu coração, ele enganou os outros anjos e aí pelejou contra Miguel. Não é? Ele queria tomar o lugar de Deus. Quer ver? Vamos ler outro texto para você entender melhor. Pega aí Ezequiel capítulo 28. Aqui na minha Bíblia diz assim, ó. Vou ler a partir do versículo 14. Diz o seguinte: Tu eras querubim da guarda ungido. Ele era querubim da guarda ungido. E te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos. Então esse texto mostra pra gente o seguinte, que a Lúcifer, que significa anjo de luz, tá bom? A palavra Lúcifer significa anjo de luz. Ele era um querubim da guarda e ele era ungido.
ele era perfeito nos teus caminhos e ele andava no brilho das pedras. Olha que interessante. E o texto continua dizendo o seguinte: no brilho das pedras, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em seu coração. Para quem não sabe o que é iniquidade, iniquidade é pecado, é quando você maquina o mal no coração, quando você vai contra a vontade de Deus. Isso é iniquidade, é a mesma coisa de pecado, tá bom? Então a gente viu aqui que ele era um anjo perfeito, Deus o fez perfeito, porém ele tomou uma escolha contrária à vontade de Deus. Ele quis o lugar de Deus, ele planejou no seu coração. Você sabe o que foi que ele planejou no coração dele? Vai para Isaías que você vai ver o que foi que ele pensou. Isaías 14 diz o seguinte, versículo 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizia no teu coração, olha o que ele dizia no coração dele, viu? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja só o que esse anjo tentou, desejou, pensou em fazer. Ele cobiçou o lugar de Deus. Ele queria ser igual, ser semelhante a Deus. Ou seja, estar no lugar de Deus e ser adorado. Então, Deus ele criou um anjo perfeito e esse anjo houve iniquidade no coração dele. Eu não sei te explicar como que um anjo perfeito é um ser criado pelas próprias mãos de Deus pecou. A gente não tem essa resposta, não é? Mas assim, ele quis tomar o lugar de Deus. E é uma coisa interessante porque Deus faz todas as coisas perfeitas. Então Deus o criou perfeito e ele tinha a sua escolha, o seu livre-arbítrio. E ele tomou esse outro rumo, porque Deus ele não fez anjos como um robô programado a obedecer ele não. Ele o fez perfeito. Para ele ser perfeito, ele tinha essa liberdade de escolha, entendeu? Da mesma coisa ele fez o homem perfeito com a mesma liberdade de escolha. E o homem escolheu o caminho em que ele quis escolher, foi o caminho errado. Por isso que há o pecado hoje no mundo, tá bom? Então, a origem do mal. O mal se originou no coração de um anjo que existia no céu, criado pelo próprio Deus. E de lá ele foi expulso e ele arrastou uma terça parte dos anjos que tem lá no céu. Se no céu existem milhões e milhares de anjos, uma terça parte é uma boa parte, não é? Porém, o bom é que Deus, os anjos bons, ficou uma maior parte com ele. Tá bom? Agora, talvez uma pergunta que você poderia fazer, e eu vou fazer aqui e tentar te ajudar a entender. Por que Deus não o destruiu? Deus tem poder para isso, mas por que Deus não o destruiu? Então, veja bem, quando ele maquinou o mal, ele enganou os outros anjos, dizendo para esses outros anjos que Deus não era de fato um Deus de amor, mas um Deus tirano, um Deus que se você errar, ele vai lá e pune, ele vai lá e castiga, ele vai lá e mata, entendeu? Não um Deus de amor. Então vamos imaginar que ali ele enganou uns, mas outros não foram enganados, não caíram na lábia dele. Mas vamos imaginar que ao esse anjo cair, e Deus expulsar e Deus vai e destrói ele, o que causaria na mente daqueles que não deram ouvido ao anjo caído? Você já parou para pensar? Então se Deus destrói Satanás ali,
o anjo de luz, Lúcifer, que se tornou Satanás monstruoso por suas obras que ele faz, Deus causaria assim uma insegurança, uma incerteza àqueles outros anjos que não caíram. Eles poderiam pensar, olha aí, ele estava certo. E aí quem sabe ia passar a servir a Deus, não por amor, mas por medo. Por medo, tá bom? Mas um dia Deus vai destruir o mal quando tudo ficar claro para os anjos de que Deus de fato é um Deus de amor e não um Deus tirano que parece estar de trás da porta esperando você errar para poder te dar uma lapada. Não é exatamente assim. Então eu gostaria de encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: hoje o inimigo ele nos tenta, ele está aí praticando todas as obras ruins, maldosas, né, perante com os seres humanos. E quando a gente vai para o livro de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então a Bíblia diz que o inimigo, Satanás, ele está como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Se você pega, por exemplo, Apocalipse 12, versículo 12, diz bem o seguinte, viu? Por isso festejai os céus e vós os que neles habitas. Está dizendo para festejar os céus. Por quê? Aí diz o seguinte: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, isto é, ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele mesmo sabe que pouco tempo resta para ele, entendeu? Mas qual que é o ponto? Ele desceu para a terra e aqui ele está, tentando os seres humanos, praticando todo ato de maldade. A maioria das coisas que acontecem hoje ele está por trás. E aí a última pergunta que eu faço é: como vencer as artimanhas de Satanás? Como vencer tudo isso? Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11 nos dá a solução. Diz o seguinte: quanto o mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra a cilada do diabo. A Bíblia diz para nós revestir da armadura dele para a gente ficar firme contra a cilada do inimigo. Agora, qual que é a armadura de Deus? Eu vou citar aqui pelo menos algumas para você. Uma delas é a oração. Então ore, ore, ore quantas vezes for necessário. Hora de manhã, hora meio-dia, hora de noite, 3 vezes ao dia, quantas vezes você quiser, mas ore, não deixe de orar, tá bom? Uma segunda arma aí o detalhe é que o verso diz, toda a armadura de Deus. Então, se eu oro e não faço uma outra coisa, então não adianta nada. Uma outra é vigiar. Então é importante que a gente vigie e tome os devidos cuidados. E uma outra coisa, é claro, a leitura da palavra de Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Tá bom? Então, se você se revestir de toda a armadura de Deus, você vai poder ficar aí firme contra as astúcias do inimigo. E um abraço e fico muito grato por você assistir o vídeo até agora e até o próximo vídeo.